Boa tarde a todos. Temos alguém em direto, não? Não? Ana, queres começar? Boa noite, Hugo. Ana Barros, RTP Notícias. Um jogo muito difícil, em que nos últimos segundos consegue resgatar aqui um ponto importante também para assegurar o quinto lugar que lhe pertencia à entrada da jornada. Que avaliação faz ao jogo e essa forma como o Famalicão se entregou até ao fim para conseguir esse empate frente ao líder do campeonato? Bem, boa noite. Acho que foi difícil para as duas equipas. Acho que foi um jogo extremamente emotivo. Acho que foi um bom jogo de futebol. Um jogo extremamente emocionante, daqueles jogos que fazem os adeptos apaixonarem-se pelo futebol, que fazem os adeptos guardarem memórias do futebol. E hoje é um sábado de Páscoa que vai deixar muitas memórias para os adeptos do Famalicão e é para isso que nós trabalhamos. O resultado acho que já seria o menos importante depois da coragem, dos caminhos, da personalidade que demonstramos aqui hoje. Esses são os caminhos que nós temos. Queremos que sejam em casa, fora, dentro dos estádios mais difíceis. Hoje jogamos contra um grandíssimo adversário, primeiro classificado do campeonato, uma equipa muito forte, com muitos caminhos, com muito poder, que chegava aqui num momento muito importante para eles. Eu acho que foi um grande jogo de futebol e o Famalicão fez um grandíssimo jogo de futebol. Entramos fortes, poderíamos logo ter feito golo, mesmo assim demos-nos ao jogo, conseguimos encontrar espaços, criamos mais coisas, penso eu, que o adversário. Agora, obviamente, que jogando com uma equipa como o Futebol Clube do Porto, íamos passar por momentos de aflição, momentos em que iríamos estar um bocadinho mais baixos, mas os rapazes tiveram um comportamento exemplar, do ponto de vista tático, um jogo muito intenso e de muita interpretação. Fizemos aqui algumas nuances em relação ao nosso normal, em relação à nossa forma sem bola, que acabou por resultar porque tivemos alguns jogadores que o interpretaram muito bem, mas conseguimos depois sempre que sair, criar coisas, criar oportunidades. Obviamente que é bom chegar ao final, levar um ponto. Acho que os rapazes mereciam, acima de tudo os adeptos, mereciam também levar qualquer coisa, mas para mim já seria o menos importante, porque o importante é o crescimento, é o desenvolvimento. E são estes jogos que fazem também crescer o jogador, crescer o clube, crescer a equipa. Nós estamos a dar passos para o caminho e a vida é para viver, é isso que nós andamos a fazer. Boa noite, Mister. Diogo Organista Pereira, 00. O Famalicão tem-se afirmado cada vez mais como uma equipa que consegue travar os grandes e no jogo da primeira volta, de frente ao Porto, perguntei-lhe se tinha orgulho nisso e disse-me que não tinha orgulho em perder. Hoje, o Famalicão não ganha, empata, mas eu pergunto-lhe novamente se tem orgulho em ter conseguido travar este Porto. Obrigado. Boa pergunta. Bom, eu acho acima de tudo que o orgulho é de nós sermos fiéis a nós próprios. Não fugirmos da nossa identidade, seja onde for. E hoje estava um ambiente fantástico, um ambiente de jogo grande, entre grandes equipas. Mas era o Futebol Clube do Porto e o Famalicão. Mas aquilo que eu vi dentro do campo foram realmente duas grandes equipas. E os jogadores crescem, e os caminhos aparecem, e eles vão se desenvolvendo. E hoje implicava fazer a interpretação do jogo, principalmente sem bola, nos caminhos que o Porto tem naquela construção, em que acaba sempre por encontrar caminhos no meio espaço, caminhos por fora para criar situações 1 contra 1. E nós somos uma equipa pressionante, mas sabíamos que em alguns momentos, se saltássemos nessa pressão, essas ligações iam acabar por acontecer e eles iam conseguir criar situações de 1 contra 1. E era preciso perceber quando saltar, quando não saltar. E essa nuance sem bola não podia depois influenciar a nossa capacidade, com bola, ter personalidade, começar o jogo e usar o guarda-redes. Somos uma equipa que joga com 11. Jogar com 11 é muito difícil para os adversários. E o orgulho, obviamente, é de ver os rapazes dentro deste ambiente, um ambiente de jogo grande, de pressão clássico, e eles darem-se ao jogo, terem essa personalidade. Agora, obviamente que a vida tem que dar coisas de volta. Tem que dar coisas de volta. E a nós tinha que dar pontos. Quem anda, caminha, desenvolve, trabalha, acaba por ser recompensado. E aquele gol caiu com a recompensa que eu acho que os rapazes mereciam. Boa noite, Rodrigo Lima, a bola na rede. A equipa do Famalicão hoje mostrou-se muito organizada, dificultando que o Porto jogasse pelo corredor central, como já referiu, e obrigando muitas vezes os centrais do Porto a recorrer muitas vezes à bola longa. Pergunto-lhe, por um lado, se isso fazia parte da estratégia defensiva da equipa e, por outro, se o surpreendeu, de certa forma, o bloco médio do Porto, que não pressionou tão alto a primeira fase de construção do Famalicão. Obrigado. Bem, acho que o Famalicão é organizado sempre, não foi só hoje. Essa é uma imagem de marca da nossa equipa, tem a ver com a organização e com a disciplina da equipa. Depois, obviamente, que era esse, um dos planos sem bola. Fechar o espaço central, fechar as ligações por dentro do Futebol Clube do Porto e quando a bola fosse à largura ter cobertura. Para essa largura, porque depois o Futebol Clube do Porto tem jogadores por fora que são extremamente agressivos na situação do 1 contra 1, criando até algumas permutas entre os jogadores que vêm de dentro com os jogadores que vêm de fora. E nós
tínhamos, não perdendo a nossa capacidade de pressionar, de saltar aos dois centrais, num determinado momento, e aqui tenho, obviamente, que enaltecer o trabalho de um ou outro jogador. O jogo que o Sá fez hoje é de um nível muito, muito alto. Muito, muito alto. Com bola, a encontrar os espaços para receber e saber onde é que tinha que se virar, mas sem bola em saber quando é que era o momento de saltar e quando é que não era o momento de saltar, de um jogador de uma capacidade interpretativa, tática, anormal para um jogador daquela idade. Mas nós caminhamos nesse sentido de desenvolvimento e é para isso que trabalhamos todos os dias. E depois, obviamente, que tínhamos que encontrar os nossos caminhos para jogar. E depois não é só o Futebol Clube do Porto que acabou por decidir não pressionar no nosso momento de construção. É a dificuldade que nós damos aos adversários por usar o guarda-redes. O facto de nós construirmos o jogo com 11 jogadores cria dificuldades, obviamente porque é mais um jogador. É mais um jogador e há sempre um homem livre. Há sempre um homem livre. Por isso é mais difícil saltar. O Futebol do Porto é uma equipe impressionante, que gosta de saltar, tem poder para saltar, mas se não conseguir chegar a tempo, depois de saltar ao guarda-redes, obviamente que vai haver um homem livre. E em alguns momentos eles tiveram alguma dificuldade em saltar de forma a impedir o nosso homem livre. E sempre que nós encontramos um homem livre, viramos, giramos e fomos ao espaço cego do Futebol Clube do Porto e criámos coisas. Obviamente que depois de criar, temos que definir. E é para isso que trabalhamos. Há coisas para evoluir, há coisas para crescer. Mas, acima de tudo, eu não posso deixar de dizer que a vida é feita de momentos e hoje nós queríamos dar momentos aos nossos adeptos e hoje demos um momento importante aos nossos adeptos. O futebol, a vida são os momentos que temos com os outros e hoje certamente que eles vão se lembrar de quem estavam ao lado no dia em que o Futebol Clube do Porto estava mais próximo de ser campeão nacional e nesta caminhada que tem fortíssima e que é um adversário extremamente forte, bateu-se perante um Famalicão que teve coragem e que jogou o seu jogo dentro deste ambiente e que depois, mesmo depois de sofrer 2-1, àquele minuto, não se quebrou, esfomeado, foi atrás do empate e a vida de vez em quando dá de volta e hoje deu. Tá? Ok. Boa noite, Mister. Tomás Gonçalves, da agência Lusa. Eu recordo-me que o Famalicão na primeira volta, apesar de muitas vezes até conseguir o domínio dos jogos com bola, chegava ao último terço e apresentava algumas dificuldades. Nesta fase são 4 vitórias e 2 empates, nos últimos 6 jogos. Eu pergunto-lhe se nesta fase sente uma equipa mais confiante e que está finalmente a explorar o seu potencial. Obrigado. Isto é também fruto do trabalho e do desenvolvimento. A cada momento que vamos vivendo, principalmente através dos jogos e depois através dos treinos, tem que haver crescimento. É o trabalho do desenvolvimento diário e vamos encontrando mais caminhos onde é que temos que chegar para ter mais definição. Estávamos ali, no momento da época, tivemos alguma dificuldade em definir, depois de ligar em definir os momentos capitais. Agora estamos mais próximos dessa definição, conhecemos melhor os espaços e depois há outra coisa que vai acontecendo com o desenrolar das épocas. Os jogadores vão-se também conhecendo melhor eles próprios. E o futebol é feito de associações. A com B, B com C, D com F. E depois começamos a perceber que ele gosta mais de receber a bola no espaço, mais no pé. Se eu chego mais para fora ou tenho que chegar mais por dentro. As associações vão crescendo e o ego vai se construindo e a casa vai ficando mais bonita. E nós vamos crescendo enquanto equipa, estamos mais fortes agora, obviamente, mas hoje não levamos mais do que aquilo que eu acho que merecíamos, que era levar uma exibição positiva e um resultado que nos dá qualquer coisa. Momentos para os nossos adeptos e é isso que nos deixa felizes. Boa noite, Mr. Ricardo Pinheiro, Antena 1. Faltam 6 jogos, 18 pontos. É inevitável falar do 5º lugar e desse grande objetivo? Não, nós temos de trabalhar sempre da mesma maneira. A maneira que nós vivemos é de querer ganhar sempre o próximo jogo. E é isso que vamos continuar até ao final. Eu acho que aqui há algo que é extremamente importante nós dizermos, que é, desde o primeiro jogo da época, que jogamos para ganhar o jogo seguinte. Quem joga para ganhar o jogo seguinte, joga para acumular pontos. A tabela no final tem que ser justa e vai ser justa que aquilo que nós merecemos. Não vai ser diferente se eu luto para isto ou para aquilo que é o jogo seguinte, porque nós já o jogo seguinte íamos jogar para ganhar. O que é diferente eu estar aqui a dizer, seja o que for? Agora há outra coisa que é importante dizer. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º lugar. Competições internacionais, há o FAF e há o Torriense. E nós temos que respeitar muito o FAF e o Torriense. Quem falar de outras coisas que não seja até à final da taça, do FAF e do Torriense, não está a ser justo e não está a ser eticamente correto com o FAF e com o Torriense. Nós lutamos para ganhar o próximo jogo, para desenvolver jogadores e para criar momentos que eles sejam capazes de jogar
perante esses ambientes. Obrigado a todos, bom trabalho, boa Boa noite.